Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, e vamos a mais uma aula. E hoje nós vamos para a última unidade da nossa disciplina. Eu vou falar para vocês, de maneira rápida, um pouco sobre essa última unidade, que é a resolução numérica de equações diferenciais. Então, eu sei que esse é um assunto, né, que muitos de vocês ainda não trabalharam, a parte de equações diferenciais. Aí eu vou fazer, no início, uma revisão rápida sobre o assunto, o que seriam as equações diferenciais, e, a partir daí, trazer para vocês alguns métodos numéricos para a resolução de equações diferenciais. No caso que a gente vai trabalhar, resolução numérica para equações diferenciais ordinárias. E aí, gente, esse vai ser um dos temas do nosso último trabalho da disciplina. Essa é uma parte que eu vou trazer para vocês as principais definições, a parte mais teórica, mas que no nosso trabalho prático, vocês vão ver que a parte computacional, assim como todas as outras, né, que a gente trabalhou aí, todas as outras unidades, acaba ajudando bastante nesse processo de resolução. Até mesmo porque vocês vão ver que tem alguns métodos lá que, se for para a gente fazer ali na mão, né, as continhas e tudo mais, dá para fazer, é claro, mas acaba sendo, dependendo do problema o qual você esteja trabalhando, um tanto quanto trabalhoso. Então, a gente vai procurar trabalhar um pouquinho com a teoria para vocês entenderem toda a fundamentação e depois, no trabalho prático, a parte computacional. Beleza? Então, gente, sejam bem-vindos aí à nossa última videoaula da disciplina e nós vamos tratar do assunto resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Bom, uma motivação inicial, né, gente? O porquê de se estudar equações diferenciais ordinárias, o caso particular que a gente vai ver aqui, né? Porque tem as equações diferenciais parciais também. Bom, muitos fenômenos, né, tanto na área das ciências, engenharias, economia, entre outros, são modelados por meio de equações diferenciais. Tem aí uma série de situações, problemas, tem linhas de pesquisa, né, que trabalham com essa parte de equações diferenciais. Então, quer dizer, é um assunto muito rico, é um assunto muito amplo, que daria para a gente trabalhar aí muito e muito tempo. Mas o objetivo aqui é trazer para vocês um panorama geral sobre o assunto, né? Tanto que a gente tem aí disciplinas, né, de um semestre, de um ano, que trata sobre o assunto. Nós temos aí dissertações de mestrado, teses de doutorado, né, os próprios trabalhos de conclusão de curso, iniciações científicas, pesquisas que são direcionadas para o estudo de equações diferenciais. Então, só para vocês terem uma ideia de quão amplo é esse assunto e o tanto que dá para a gente trabalhar com ele. Mas aqui, infelizmente, a gente não vai ter esse tempo, mas para vocês terem uma ideia, e quem tiver o interesse, né, do assunto, quiser estudar um pouquinho mais, é lógico que vocês vão ter aí uma infinidade de coisas para trabalhar. Então, gente, imagine o seguinte, suponha que se quer determinar a posição de um corpo em movimento e que apenas se conhece a sua velocidade ou a sua aceleração. Então, você quer descobrir a posição, mas você conhece ou a velocidade ou a aceleração. Então, no fundo, o que acaba acontecendo numa situação como essa? Você quer determinar uma função desconhecida, utilizando alguns dados conhecidos, relacionados por uma equação que contém, pelo menos, uma das derivadas dessa função, né? Porque a gente tem lá a posição, velocidade e aceleração, que vocês viram lá no cálculo 1, né? A derivada. E aí, gente, então, nesse caso, como a gente conhece pelo menos uma das derivadas dessa função, nessa equação que você está trabalhando ali, ela tem derivadas. Então, estas equações que possuem ali derivadas, elas são chamadas de equações às derivadas, ou, o que a gente está acostumado a trabalhar, equações diferenciais.
Da mesma forma como acontece no cálculo da integral de uma função, os métodos analíticos para a resolução de equações diferenciais aplicam-se apenas a certos tipos de problema. Então, vamos lembrar do que a gente viu nas últimas aulas aí sobre integração numérica, né? Tem determinadas situações que a gente não consegue resolver o problema de forma analítica. Então, o que a gente acaba utilizando? A gente utiliza dos métodos numéricos para a resolução. Da mesma forma, para o caso das equações diferenciais, tem situações também que nós não conseguimos resolver de forma analítica. Então, aí é que surge a necessidade, né, de se trabalhar com os métodos numéricos. Então, por isso, recorre-se com frequência ao uso de métodos numéricos para obtenção, né, da solução de uma equação diferencial sujeita a uma dada condição. Vocês vão ver que isso aqui é um ponto muito importante, né? Essa dada condição, essa condição ela vai ser bem relevante no problema que vocês estiverem trabalhando. Tá? Então, só para vocês terem um panorama geral do assunto. Bom, algumas definições, alguns conceitos básicos sobre equações diferenciais. Primeiramente, uma equação diferencial, como eu já tinha destacado, né, é aquela equação que envolve uma função desconhecida e algumas de suas derivadas. Não tem derivadas ali nas equações. Se a função é de uma só variável, então, é o que a gente vai trabalhar aqui, ela é a chamada EDO, Equações Diferenciais Ordinárias. Aí, gente, uma EDO, uma equação diferencial ordinária, que envolve derivadas até a ordem n, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Y, esse n entre parênteses aqui em cima, né? X é igual a f do x, y, y', y duas linhas, yn menos 1 de x. Então, quer dizer, envolve ali derivadas, né? E esse x dentro do intervalo de a até b. Obviamente, um EDO de primeira ordem, ou de ordem 1, que vai ser o interesse maior nesse tópico, né? É uma equação que tem essa carinha aqui, né? Um y' de x igual a um f de xy. Então, a gente vai ter aqui o intervalo do x entre a e b. Então, vocês podem perceber que essa ordem, ela está associada à primeira derivada, à segunda derivada, né? Então, é justamente isso. Quando a gente fala em equações diferenciais, normalmente a gente costuma classificá-las em ordem, tipo e linearidade. Então, a ordem está associada justamente a isso, né? Se é a primeira derivada, se é a segunda, né? Então, você fala derivada de ordem 1, de ordem 2, né? E aí a EDO está associada a essa ordem da derivada, né? É o tipo EDO, né? Equações diferenciais ordinárias, ou EDP, que é o que eu vou comentar rapidamente também, e a linearidade, né? Que se tem coeficientes lineares ou não na carinha ali da equação. Beleza? Bom, aí você tem a EDO, tem a EDP, né, que são as equações diferenciais parciais. Que aí já é um outro tópico, é um outro assunto a ser trabalhado, mais ali um ano de estudos que a gente pode fazer em termos de teoria e depois expandir isso para situações problema que a gente pode trabalhar, né? Então, as equações que estabelecem relações entre uma variável que depende de duas ou mais variáveis independentes e as derivadas, nesse caso, parciais, né, porque a gente está trabalhando com mais de uma variável, são denominadas EDPs, equações diferenciais parciais. Então, aí, a gente cai no tipo que eu falei para vocês. EDO, né, uma variável, EDP, no caso, é mais de uma variável, duas ou mais variáveis. Tá? Beleza. Olha alguns exemplos, gente. Aqui a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem linear. Olha ali, vocês viram, xy' igual a x menos y. Então, a primeira ordem, só uma derivada, né? Linear, não tem nenhum coeficiente aqui ao quadrado. Né? Equação diferencial de segunda ordem linear. Olha lá, segunda ordem, y duas linhas, né? Aqui a gente tem a derivada segunda igual a y, linear também, porque a gente não tem nenhum termo quadrado, ou enfim, outro coeficiente que não seja o 1, né? O coeficiente 1, o expoente 1. Equação diferencial de segunda ordem e não lineares. Então, olha aqui, gente, segunda ordem,
que é a maior ordem, a maior derivada que a gente tem aqui, é a de ordem 2. Então, essa maior ordem vai dizer para mim qual que é a ordem da EDO. E aqui, ó, a gente tem um termo quadrático, né, como coeficiente. Então, ela deixa de ser linear. Olha um quarto tipo, uma equação diferencial parcial. A gente tem aqui, ó, uma derivada parcial de u em relação a x, de u em relação a y, né? Então, aqui vocês já podem perceber que a gente tem uma funçãozinha que está sendo trabalhada com duas variáveis, um x e um y, né? Então, envolveu derivadas parciais, a gente tem uma EDP, né? Uma equação diferencial parcial. Beleza. Falando em solução de equações, a solução de ou seja, a solução dessa equação diferencial aqui, ó, ela é qualquer função da forma y igual a f maiúsculo de x, definida no intervalo AB, e que tem n derivadas nesse intervalo que satisfaz essa 1. Né? Então, ali a gente está trabalhando com uma equação de ordem n. Ou seja, é uma função da variável independente que satisfaz a equação. Né? E aí, como vocês podem perceber, nesse caso, a gente pode afirmar, então, que uma equação diferencial ela possui uma família de soluções. Beleza? Mas aí também é um outro assunto para se trabalhar com cuidado sobre soluções de equações diferenciais. Métodos analíticos, né, que a gente costuma usar para resolver equações diferenciais, tem vários métodos a serem trabalhados, né? Então, não é assim uma coisa que dá para eu falar rapidamente para vocês, mas tem diversos métodos que a gente pode trabalhar para obter a solução de uma equação diferencial. Então, por exemplo, y' igual a y tem por solução a família de funções y igual a exponencial de x, com a sendo real. Y, 3 linhas, igual a 0, tem por solução a família de funções y igual a p2x. Beleza, gente. Além disso, como a gente viu ali, a gente sabe, então, que nesse caso, né, tem uma família de soluções, então não é uma solução única. Então, como uma equação diferencial não possui solução única, para individualizar uma solução, ou seja, para a gente conseguir chegar numa solução única, a gente precisa de algumas restrições, precisa de algumas condições suplementares. Em geral, uma equação de ordem n ela vai requerer n condições adicionais a fim de ter uma única solução. Então, gente, dada uma equação de ordem n, se a função, assim como suas derivadas até a ordem n-1 são especificadas em um mesmo ponto, a gente vai ter o que a gente chama de PVI, problema de valor inicial. Então, você tem condições iniciais que, aplicadas a essa equação, permite que você chegue numa solução única. Então, são os PVIs, problemas de valor inicial. Então, olha, por exemplo, essa situação. Aqui a gente tem uma equação diferencial de ordem 2, né? Então, a maior derivada é a segunda. Então, y duas linhas igual a 3, y' menos 2y. Olha as condições que foram impostas. Y de 0 igual a menos 1, y' de 0 igual a 0. Então, você pode perceber que até a derivada de ordem n-1, ou seja, até a derivada de ordem 1, a gente tem condições associadas. Então, aqui a gente tem um problema de valor inicial de ordem 2. Então, aqui a gente consegue chegar numa solução única. Olha um exemplo de um PVI, um problema de valor inicial de ordem 1. A gente tem aqui, ó, primeira derivada, né, y' igual a y mais 2. Bom, e nesse caso aqui, a condição inicial que foi imposta foi que y0 igual a 1. Beleza? Então, aqui você também tem condições de obter uma única solução para essa equação. Então, tá bom, gente. Até aqui, a gente viu algumas informações iniciais sobre as equações diferenciais. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse problema de valor inicial como forma da gente já chegar nos métodos numéricos para a obtenção da solução da equação. Então, gente, como nem sempre é possível obter a solução numérica de uma EDO,
no caso da solução analítica, né, a gente pode usar métodos numéricos para resolver, que é analítica. Trataremos aqui de métodos numéricos para se conseguir os valores de yx em pontos distintos daqueles das condições iniciais associadas ao PVI. Tá? A gente vai querer encontrar pontos distintos àquelas condições iniciais. Um problema de valor inicial de primeira ordem tem essa forma aqui, né? Então, a gente tem a equação de primeira ordem, porque está na primeira derivada. Aqui a condição inicial, né? Então, caracteriza o PVI. O x, né, está dentro do intervalo AB, e o y real. A solução deste problema é uma função y igual a y de x, contínua e derivável, que satisfaz a equação e que passa por esse ponto aqui, ó, x0, y0. Beleza. Este problema vai ser resolvido numericamente. Qual vai ser o primeiro passo? O primeiro passo, gente, vai ser discretizar esse intervalo AB. Você tem lá um intervalo AB, o que a gente vai fazer com ele? Vamos discretizar. Então, vamos trabalhar com pontos discretos dentro desse intervalo. De que maneira? Subdividindo, quebrando esse intervalo AB em N subintervalos. Então, a gente vai ter pedacinhos ali. A gente vai discretizar esse intervalo, né? Então, quebrando em pedacinhos. Então, a gente vai ter pontinhos ali nesse intervalo, né? Esses pontos, eles vão ser definidos de forma igualmente espaçadas, né? Então, quer dizer, o xj vai ser igual ao x0 mais um j vezes h, onde o h, a gente quer saber o tamaninho ali, né? Igual a gente fez lá nas integrais, nos métodos numéricos. É só a gente fazer o b menos o a e dividir por n. A gente vai saber o tamaninho de cada pedacinho, né? O j variando de 0 a n, o x0 igual a e o xn igual a b. Esse conjunto I, x0, x1, x2 até xn, obtido dessa forma, denomina-se rede ou malha de AB. Né? Então, o que isso significa? Imagina que você tem um intervalo AB, e aí você vai quebrar ele em pedacinhos, né? Então, essa quebra que você vai fazer em pontos igualmente espaçados, esses pontinhos que você vai obter, né, com essa quebra, então, tem lá um ponto inicial, um ponto final. Então, você vai ter os intervalos, você vai ter o x0, do x0 até o x1 intervalo, do x1 até o x2 outro, mas aí esses pontinhos que você obteve, né, é o que a gente denomina de rede ou malha. Então, essa quebra desse intervalo, essa discretização, você está identificando ali uma rede ou uma malha de AB. Esse nome é importante, que ele vai ser usado bastante. Beleza. Então, gente, a solução numérica yn de x é a função linear por partes, cujo gráfico é uma poligonal com vértices nos pontos xj e yj, em que yj deve ser calculado utilizando algum método numérico que será abordado a seguir. Então, aqui a gente tem a solução exata da equação, aqui a gente tem aquele processo de discretização. Então, a gente vai analisar aqui por partes, né, dentro daquela malha, né, a gente vai obter funções lineares ali. Então, aqui tem um pedacinho, aqui outro, né, de forma que a gente obtenha, por meio de algum método, que a gente vai trabalhar aí para frente, uma solução numérica dessa equação. Mas, olha, a gente tem a solução exata e a solução numérica. Tem uma diferença entre elas, né? Ou seja, para o método numérico aqui, a gente vai ter também um erro por trás, né? Como tudo que a gente veio trabalhando durante todo o decorrer aí da disciplina, a análise dos erros. Beleza. Método de passo simples. Tá? Um método para resolver um PVI é denominado de passo único ou passo simples, pode receber o nome também de passo único, se cada aproximação yn mais 1 é calculada somente a partir da aproximação anterior. Né? Então, para você obter o yn mais 1, você vai utilizar um passo anterior, ou seja, um yn. Então, de maneira formal, a gente pode dizer que o yn mais 1 é igual ao yn mais o h, que é aquele tamanho daquele intervalo da malha, vezes o f do xn ynh. Beleza? Bom, alguns métodos, gente, de resolução.
O primeiro deles, a gente vai trabalhar com o método de série ou da série de Taylor. E aqui, gente, eu vou trazer inicialmente o método de Taylor de primeira ordem, que recebe o nome também de método de Euler. Qual que é a característica desse método? O método de Euler, ele é um método de passo único, né, ou passo simples, como eu tinha falado anteriormente, e é o mais simples de todos os métodos numéricos para a resolução de problema de valor inicial. Por quê? Porque a gente sabe que o y xn mais 1 é igual ou aproximadamente igual ao y de xn mais o h vezes o f de xn, y de xn. Como assim, gente? Esse método de Euler, ele consiste, então, em calcular de forma recursiva. Você pode perceber que o yn mais 1, ele vai do xn mais 1, depende do anterior, né? E assim você vai calculando de forma recursiva. Através das fórmulas. Y0 é igual a y de x0, yj mais 1 é igual a yj, mais o h, f de xj, yj. Aqui vocês podem perceber que está tendo algumas diferenças de notação, mas em termos de n, j, enfim, a variável que você estiver utilizando ali, mas sempre pensando nessa questão recursiva. Beleza? Vamos pensar num exemplo, gente. Olha comigo aqui. Achar aproximaç'ões para a solução do PVI. Então, a gente tem um problema de valor inicial aqui, de primeira ordem, né? Uma derivada primeira, y' igual a x menos y mais 2. Qual que foi a condição inicial aqui? y0 igual a 2. Qual que é a malha? 0, 1. Então, a gente está trabalhando no intervalo 0, 1, com h igual a 0,2. Então, quer dizer, está indo de 0,2 em 0,2. Então, olha os pedacinhos. 0, 0,2, 0,4 e assim vai. Então, nessa malha, esse pedacinho, né, entre cada ponto ali, tem um tamanho de 0,2. E pede para usar o método de Euler. Beleza. Então, aqui a gente já sabe que o x0 é igual a 0. Aqui, ó. E o y0 é igual a 2, a nossa condição inicial. Além disso, esse n aqui, ó, é igual a b menos a dividido por n, que é igual a 1 menos 0 dividido por 0,2. Então, nesse caso aqui, para a gente descobrir qual que é o tamanho ali, né, dessa malha que a gente vai estar trabalhando, ou seja, em quantas partezinhas que a gente vai estar quebrando essa malha, é só a gente fazer isso, né? Então, 1 menos 0, né, que é o intervalo, né, você está trabalhando no 0, 1, e aqui o 0,2 é o comprimento, né? Então, se a gente fizer 1 menos 0 dividido por 0,2, a gente descobre 5, então 5 pedacinhos. E aí, então, n menos 1 é igual a 4. Mas por que a gente vai precisar disso? A gente vai precisar disso, gente, por causa da nossa fórmula de recorrência, né? Então, a nossa fórmula de recorrência, qual que é a nossa condição inicial? y0 igual a 2, e a fórmula yj mais 1 igual a yj mais h vezes f de xj, yj, com j variando de 0 até 4. Então, gente, aqui está a forma geral de recorrência e aqui está aplicando as condições que a gente já conhece, né? Então, y0 igual a 2, yj mais 1 igual a yj, o h, que é o tamaninho ali, né, daquela quebra que a gente fez na malha, é 0,2. Aqui, gente, f de xj e yj. A nossa função é x menos y mais 2, ou seja, f de xj e yj é o xj menos yj mais 2. É só substituir lá na nossa função. E aí, a gente vai trabalhar o processo iterativo, né? Lá na primeira iteração, a gente vai y1 é igual a y0 mais 0,2, que multiplica x0 menos y0 mais 2. Então, aqui a gente está trabalhando para o j igual a 0. Aí a gente vai fazer isso, gente, para cada um desses j's. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui está para o caso 0, a gente obtém que o x1 é igual a 0,2.
A segunda iteração, a gente vai obter o y2, né? O y2, 2,04. Dessa forma, a gente obtém o x2, que vai ser o quê? O x1, 0,2 mais 0. E assim a gente continua o processo. A gente vai fazer para o 0, para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4, até a gente chegar aqui, ó, nas soluções aproximadas para esse PV. É uma discretização que a gente está fazendo. A gente está obtendo pontos discretos. Então, por isso que eu falei, né? A gente tem a solução exata e a gente tem a solução aproximada aqui, ó, de forma discretizada. Então, são pontos que a gente vai obter, né? E aí, nessa discretização, utilizando esse método de Euler, né, essa forma recursiva, a gente vai chegar como soluções 2, 2,04, 2,112, 2,2096, 2,3277. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Beleza? Então, são esses 5 pontinhos que a gente obteve aí. Maravilha. E aí, gente, esse é o método mais simples, né? Então, tem outros métodos ali, usando a série de Taylor, mas eu trouxe um deles só para ilustrar para vocês aqui uma das formas, né? E tem também um outro método bem legal, que são, que na verdade são métodos, né? Que a gente tem de uma segunda ordem, terceira, quarta ordem, são os chamados métodos de Runge-Kutta. Esses métodos, eles foram obtidos ou foram desenvolvidos com o objetivo de produzirem resultados com a mesma precisão que os obtidos pelo método de Taylor, que eu apresentei de primeira ordem para vocês, mas evitando o cálculo das derivadas. Por quê? Porque aí eu falei do de primeira ordem, né? Mas depois, quando você vai para o método de segunda ordem, já começa a complicar um pouquinho, aparecer algumas outras coisinhas, tá? Então, aí surgem esses métodos de Runge-Kutta. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui, inicialmente, a formulazinha que a gente usa para a segunda ordem. Vocês vão ver que não é bem uma formulazinha, é uma fórmula maior. Mas olha lá, as fórmulas de Runge-Kutta de segunda ordem têm a seguinte forma geral. y0 igual a y de x0. Olha a forma recursiva, que carinha bonita que ela tem. YJ mais 1 é igual a YJ mais H, que multiplica A vezes F de XJ, YJ, mais B, vezes o F de XJ mais alfa vezes H, YJ mais beta vezes H, vezes F de XJ, YJ, para J variando de 0 a M menos 1. Ou então, ele pode ser reescrito dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, gente, vocês podem perceber que para esses casos, a parte computacional acaba sendo muito importante, como em todos os outros casos. Mas aqui, ó, a partir do momento que você tem a implementação do método, né, aí a obtenção dos resultados e a análise dos resultados. Mas fazer isso aqui na mão ali, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? E aí, gente, serão apresentados a seguir os dois métodos mais conhecidos, né, do Runge-Kutta de segunda ordem, porque aqui é a forma geral que eu falei para vocês. Mas aí, para o caso de segunda ordem, os métodos mais conhecidos são o método de Euler melhorado, ou chamado também de método de Reum, e tem também o método de Euler modificado. Mas aí qual a diferença entre eles? E o que caracteriza esses métodos? Vocês podem perceber aqui na forma geral que a gente tinha algumas variáveis aqui, ó. A gente tinha um A, um B, né? Então, quer dizer, tem variáveis que aparecem ali no problema. Para o caso do método de Runge-Kutta, né, de segunda ordem, no caso denominado de Euler melhorado ou Reum, corresponde à escolha do B igual a meio. Então, quando esse B aqui, ó, é considerado igual a meio, a gente desenvolve esse método, a gente vai chegar nessa carinha bonitinha aqui, ó. Então, y0 igual a y de x0, yj mais 1 é igual a yj mais h sobre 2 vezes k1 mais k2. Quem que é k1? F de xj, yj. E quem que é k2? F de xj mais h, yj mais h vezes k1. Então, gente, é trabalhoso, né? Não que é difícil, mas é trabalhoso, porque vai ter
um vai e volta aí nas contas que tem que se tomar um cuidado muito grande, né? E o J varia de 0 até m-1. A partir do momento que você escolhe aquele B como 1, você está definindo o método de Euler modificado, que tem essa seguinte carinha: y0 igual a yx0, yj mais 1 igual a yj mais h vezes k2, k1 é o f de xj e yj, k2 é o f de xj mais h sobre 2, yj mais h sobre 2 vezes k1. O j varia de 0 até m-1. Então, vocês podem perceber, gente, que, assim, tem um trabalhinho bom para resolver exercícios desse tipo, usando o método de Runge-Kutta. E olha a carinha do Runge-Kutta de quarta ordem, né? Fórmulas de Runge-Kutta de ordem superior podem ser desenvolvidas e a mais usada é a que corresponde ao método conhecido como método de Runge-Kutta de quarta ordem. Mas olha que bela cara que ele tem. y0 é igual a y de x0, yj mais 1 tem essa carinha aqui, ó, e olha que aparece k1, k2, k3 e k4. E olha a carinha de cada um desses k's. Então, gente, para chegar nessa forma recursiva, você vai precisar desse k1, k2, k3, k4, né? O j variando de 0 a m-1. Então, você vai obter também, igual eu fiz naquele exemplo do Euler, né? Pontos representando a solução dessa equação, de forma que você pode comparar esse valor com o valor exato da equação e fazer a análise do erro que acaba acontecendo ali. Beleza? Então, gente, foi assim, de maneira bem rápida, né? Trazendo para vocês aqui um pouquinho dessa teoria muito bonita, que é a teoria das equações diferenciais. É lógico que vocês vão ter aí um tempo a mais para estudar sobre o assunto, né? Vai ter o nosso trabalhinho, e aí eu vou direcionar vocês. A gente pode discutir um pouco mais sobre o assunto. E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez aí a presença de todo mundo, como sempre, né? Seja nos nossos momentos síncronos, nos nossos momentos assíncronos, né? Como essa videoaula que eu estou gravando agora. Espero que tenha ficado claro, por mais que tenha sido de forma bem rápida, né? Mas, assim, trazendo os aspectos fundamentais, trazendo informações fundamentais, de forma que vocês possam aí buscar outras fontes de informação, buscar outras situações que vocês possam estudar mais sobre o assunto. Mas é isso, gente. Agradeço demais, né, por todo o semestre aí que a gente teve junto. Foi um semestre muito produtivo, né? A gente teve aí de forma remota, mas a gente trabalhou, né, de forma assim bem forte, né, em termos de nossos encontros síncronos, os momentos assíncronos com as videoaulas. Então, quer dizer, a gente teve aí um semestre bem trabalhoso, né? A gente teve bastante coisa para fazer, listas, trabalhos, provinhas, né? As nossas discussões. Então, quer dizer, eu considero que foi um período, assim, particularmente de muito aprendizado para mim. Espero que tenha sido também para vocês. E a gente vai se falando. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez. Um abração para todo mundo e até a próxima, viu? Até mais.